Ó, que música linda. Tudo que eu queria agora é sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, só estivesse ao meu lado. Opa, que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu pudesse abrir o coração e desaguasse todo desencanto, desengano. Mas a vida anda louca, né? As pessoas andam tristes. Eita! 11h05, seja muito bem-vindo, muito bom dia para você. Estamos só começando o nosso programa. Você sabe que eu nunca tinha feito a ligação? Essa música aí não pode também ter uma relação com os anjos? Tudo que eu preciso agora é alguém que assim não fale nada, mas me acolha nos braços, esteja ao meu lado, fale comigo assim, só me expressando afeto, carinho, me dê um colo, encoste a cabeça aqui, ó, e me deixe assim encostar também, reclinando a cabeça assim, ó, ombro no ombro. Eita, coisa boa, meu Deus. Alguém que esteja ao meu lado em silêncio, mas que me faça companhia. Eu vou falar com o Rafael Brito, missionário da Comunidade Aliança de Misericórdia, doutor em teologia, tem uma formação gigantesca. Nesses dias, alguém estava me falando assim, Dalcide, você não sabe, é doutor em teologia dogmática, mestre em filosofia e com especialização em ética, antropologia, filosofia, foi falando um monte de coisa. Minha admiração, sabe, aquele ser humano que tem tudo isso aí que eu acabei de falar, mas é um ser humano lindo, alma linda, coração lindo. Rafael, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, querido. Que bom estar aqui mais uma vez com você. Como está a comunidade? A comunidade está bem, está trabalhando bastante nesse tempo de frio com os pobres na rua, né? Estamos levando cobertores, também acolhendo em nossas casas. Estamos bem. As pessoas são mais generosas numa época como a gente está vivendo? Bastante. As pessoas têm sido muito generosas, misericordiosas, né? E nesse tempo, até então, nós temos visto menos mortes nas ruas do que o ano passado. Ó, comunidade que se chama Aliança de Misericórdia, que tem feito um bem gigantesco por esse Brasil afora. Ô, Rafael, você tem se interessado, né, assim, a escrever, a estudar sobre os anjos. Sim. São poucos aqueles que se dedicam a uma temática dessa com a profundidade que você se dedica. De fato, um dos motivos maiores é por isso, porque tem pouca literatura sobre os anjos. Ó, eu queria indicar, tá aqui em minhas mãos, aquilo que eu conheço, assim, aquilo que é de melhor, tá? Então, O Mistério do Anjo da Guarda. Se quer conhecer algo numa linguagem simples, mas ao mesmo tempo profunda, ou então, O Segredo dos Anjos, basta você entrar na livraria rafaelbrito.com. É dessa forma que você vai ter acesso a esse material riquíssimo aí que tem feito a diferença na vida de tanta gente. Cada vez que o Rafael vem ao meu programa, eu fico olhando as mensagens, aquilo que o pessoal vai escrevendo, os recadinhos. Quanto assunto assim novo, né? Quanta novidade você traz, informação, catequese, formação. É tudo que a gente está precisando mesmo. Inclusive, nós que amamos a Igreja Católica e temos esse carinho tão grande pelos ensinamentos católicos, mas a gente precisa ter também, assim, clareza nas coisas, né? Formação. Tem, assim, muito boa vontade, mas se a pessoa não estuda, gente, por que eu comecei falando desse currículo lindo que ele tem? Porque é alguém que está se dedicando, está estudando, está aprofundando. Isso faz toda a diferença a conhecer as razões da nossa fé. Exatamente. Isso é fundamental, né? Fundamental. São muitas as perguntas que estão chegando. Você também pode mandar suas dúvidas sobre os anjos pelo youtube.com/projeto Juntos pela Vida. Se você entrar agora, nós estamos ao vivo, você vai mandando a sua mensagem e pode participar junto com a gente. Minha gente, tem uma citação bíblica e eu queria começar com essa citação bíblica. Coloca na tela para mim a citação bíblica do livro do Apocalipse. Diz assim: então vi os 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e eles receberam 7 trombetas. Eu vou ser bem sincero, não entendi nada
que significa? Eles ficam tocando música. O que quer dizer isso aí? Esses 7 anjos que estão diante da presença de Deus são os 7 arcanjos. E as trombetas, né, quem usa trombeta são os arautos, são aqueles que anunciam a chegada do rei. Então, justamente, cada trombeta é para poder dizer que o rei está voltando. Então, essa trombeta, além de também ser um anúncio, também é um louvor. Os santos anjos de Deus, os arcanjos, mas todos eles, têm como alimento, entre aspas, né, adorar a Deus, se relacionar com o Senhor. Adoração, muitas vezes a gente entende adoração e reduz ela simplesmente a estar de joelhos ou fazer uma oração específica. Não. Adoração é relacionamento, profundidade, intimidade, amizade. Então, por exemplo, quando nós estamos juntos, eu venho aqui de vez em quando no programa do Dalcides e é muito rápido, mas existe uma comunhão aqui e existe presença de Deus. E essa presença de Deus nos alimenta, deixa a gente um pouco mais, a gente sai melhor do que quando a gente entrou. Os anjos vivem isso numa plenitude muito maior eternamente. Então, portanto, essas trombetas também representam o anúncio do rei, mas a adoração, o relacionamento que eles têm com o Senhor. Eu estou percebendo que no seu livro O Mistério do Anjo da Guarda tem várias referências aos santos. Tem algum santo que chama a sua atenção? Porque esse santo falou e falou muito sobre a presença dos anjos, os anjos decaídos, os anjos que são os anjos bons, né? Os arcanjos. Qual é o santo que você coloca em destaque, que mais falou sobre os anjos? São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, que muita gente, quando a gente estudava teologia, né, colocava São Tomás como alguém muito racional. Tomás é um místico, Tomás é um homem que fez experiência com o Senhor e ele é chamado de doutor angélico porque foi aquele que sintetizou a teologia, a angelologia da igreja. Ele vai pegar desde os padres até ele sintetiza tudo isso. Uma curiosidade, por exemplo, que São Tomás vai falar para nós a respeito dos anjos. Nós temos a hierarquia celeste, chamada assim, que no primeiro livro eu explico melhor. Você tem os serafins, querubins e tronos, depois você tem as dominações, virtudes e potestades, arcanjos, principados, arcanjos e anjos. Esses aí são, muitas vezes a gente pensa que são uma hierarquia de cima para baixo, mas na verdade são filhos em volta da mesa do Pai. Então, dentro todos esses anjos, São Tomás vai dizer o seguinte: entre os serafins, que são os anjos que queimam de amor por Deus, e os tronos, que são aqueles que carregam a presença do Senhor, todos os outros anjos têm anjos que caíram, que se perderam. Só entre os serafins e os tronos que não tem nenhum que se tornou demônio. E ele explica isso para nós para dizer o seguinte: por que nenhum serafim se tornou demônio? Porque quem ama não trai. Nossa, é lindo isso, lindo, né? Isso. Lindo isso. São uma das curiosidades que você vai aprendendo. Eu estou olhando aqui no seu livro, na página 146, tem uma pergunta, né? Como o anjo da guarda intercede por nós junto a Deus? E aí você diz assim: existe um único mediador entre os homens, Jesus, nosso Senhor. É Ele o único que intercede junto ao Pai. O mistério da intercessão dos anjos e dos santos perpassa pela graça e comunhão que temos com o corpo de Cristo e por sua vontade de salvar-nos. Ou seja, os anjos intercedem, a grande referência nossa é sempre Jesus. Sempre. Né? Junto ao Pai. Isso. Clamando, pedindo pela humanidade. Exatamente. Braços na cruz, braços abertos, braços levantados. E por isso que Nossa Senhora também diz, numa das suas aparições, o peso do braço do meu filho está forte demais, diz em Fátima, né? Sim. E alerta a humanidade. Gente, é tempo de conversão, é tempo de mudança de vida. Quando a gente sabe que o grande intercessor, né, aquele que clama ao Pai, é o próprio Jesus. Mas como é que os anjos participam dessa intercessão? É justamente que essa palavra, participam, como eu e você participamos, né? Por exemplo, quando eu peço para o Dalcides rezar por mim, o Dalcides ele vai pedir a quem? A Jesus para fazer isso. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Os anjos e os santos também. Porque também eles como criaturas, também eles como tendo Jesus como centro da vida deles, o Cordeiro é o centro da vida angélica, eles bebem na mesma fonte que eu e você bebe. Uma coisa muito interessante que eu aprendi escrevendo esse último livro,
e que eu fiquei um dia inteiro pensando é o seguinte: Dalcides, o mesmo Deus que escuta a oração de São Francisco de Assis, que está no céu, é o mesmo Deus que responde às tuas orações. Lindo. É a mesma voz que Francisco escuta, é a mesma voz que fala com você. Porque o Pai não faz distinção dos seus filhos. Aqueles que já estão na glória, já estão salvos, já estão perdoados. A diferença entre quem está na glória é que já foi perdoado por Deus e nós somos perdoados todos os dias. 11 horas e 14 minutos. Forte isso, hein? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa, ilumina. Amém. Tá só começando? Escolhas da Vida ao vivo para todo o Brasil. Vai lá, vai. Anjo aqui, bem pertinho de ti, basta acreditar. Você sabia? Os anjos são mensageiros de Deus e integrantes da história da humanidade, narrada nas Sagradas Escrituras. É possível encontrar na Bíblia muitas menções aos anjos. Essas criaturas também prestaram auxílio a inúmeros santos, os guiando no caminho de santidade. Os anjos foram criados por Deus, assim como nós, porém com uma natureza específica e elevada, a espiritual. Os anjos são servos de Deus e o Criador foi tão generoso que nos concedeu ao governo e proteção dessas poderosas criaturas. Devido à nossa fraqueza humana, sem a intercessão e a guarda dos santos anjos, não alcançaríamos as graças de Deus. O homem pode alcançar 4 frutos pela proteção de seu anjo. O primeiro é fazer a alma perseverar para alcançar a graça de Deus. O segundo é conseguir desviar dos pecados. O terceiro é de nos levantarmos após as quedas. E o quarto é dificultar a ação do inimigo toda vez que ele tenta praticar o mal em nossa vida. São Tomás de Aquino nos ensina que cada um de nós temos um anjo. Então, que cultivemos o desejo de ser conduzidos por este grande guarda da nossa alma. Aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão. E sempre serei os teus olhos quando a dor te cega. Te levo em meu colo se teu passo falhar. Serei um elo entre o céu e você. Pra sempre serei tua luz, a escuridão te assusta. O abraço e o ombro pro teu pranto rolar. Serei um elo entre o céu e você. Sou teu anjo guardião.
lágrimas, deu a missão de estar contigo aonde for. Quando andares mal, ser teu conforto quando sentires dor. Sou mais que um amigo, sou teu anjo. Ó, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas já estamos de volta novamente, pedindo a proteção dos anjos, pedindo a intercessão dos anjos. Quer dizer, Rafael, que nós podemos pedir sempre, clamar sempre aos céus: anjo da guarda, vem em meu socorro, fica ao meu lado. E o anjo da guarda me ouve falando, é isso? E ele fica aqui o tempo inteiro. Pode pedir, porque ele está aqui para isso, para batalhar. Mas aí eu entendo o Salmo 21, Salmo 22, 23. Eu não tenho medo de passar pelo vale escuro, porque ao meu lado está o Senhor. O Senhor está também com a presença do anjo. Exatamente. O anjo, ele é embaixador da presença do Senhor. Nossa. É essa realidade forte. Você entendeu? Você que está me acompanhando aí, você fala assim: Dalcides, mas eu estou passando por uma grande tribulação. Você não está sozinho, você não está sozinha. A presença do anjo consolador, esse anjo protetor está ao seu lado. Nada é mais forte do que a presença de Deus, nada é mais forte do que o carinho de Deus. E Deus manda os anjos para fazer companhia para você. Mas isso é lindo demais. A gente vai continuar falando sobre os anjos, programa especial, daqui a pouco tem testemunho. Vem comigo, vamos lá! Faz 1 ano e meio desde que te escrevi pedindo oração pela minha saúde. Eu estava com um tumor na medula e, graças às orações, Maria me atendeu e me curou. Dalcides, obrigada por ser intercessor e por levar meu nome aos pés da nossa mãe. Você fortalece nossa fé cada dia mais com os seus programas. Serei eternamente grata, meu amigo. Maria Aparecida. Maria Aparecida, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado por ter escrito pra gente e ter dito, né, o quanto esse programa tem te ajudado. Não tem assim alegria maior do que alguém se encontrar comigo e falar assim: Dalcides, você não sabe, aquele momento mais difícil eu estava precisando, recorri a Nossa Senhora, recorri aos anjos. Dalcides, obrigado. Gente, eu quero ser sempre uma ponte entre aquele coração que sofre e o coração de Deus. Essa é a minha missão, essa é a minha vocação. Estou aqui com o autor do livro O Mistério do Anjo da Guarda, o melhor livro sobre os anjos que você pode adquirir agora. Agora é o seguinte, eu tenho dúvidas, né, sobre a presença dos anjos. Por exemplo, não se eles existem ou não, porque está na palavra de Deus de uma forma muito clara. E, exato. Rafael, a palavra de Deus diz assim, os anjos de fato existem, né? Tanto assim que Nossa Senhora recebeu um anjo e esse anjo falou com ela. Mas o anjo fala, a gente ouve a voz do anjo ou, no nosso caso, a gente não consegue ouvir? Como é que eu sei que ele está junto de mim? Primeiro pela fé. A fé é a garantia daquilo que não se vê e dos bens vindouros, né? Então, pela fé, ele está aqui independente se eu invoco ou não. Mas São Tomás de Aquino nos ensina que os santos anjos, eles não têm a capacidade de falar como nós conversamos, mas eles nos iluminam, pela iluminação. Então vamos supor, por exemplo, talvez com você já aconteceu, de você estar fazendo um trabalho, em determinado momento, você sente uma inspiração vindo de fora. Por exemplo, olha, vira à direita, faça isso, faça aquilo. O anjo, ele nos fala através dessa iluminação, porque ele é um ser de luz. Eu já senti isso várias vezes. Já? Pronto. Inclusive, não faz isso. Não, isso não vai ser bom. Segura a língua, Dalcides. Thaísa, você está aqui me acompanhando. A Thaísa, que todo mundo conhece, né? Thaísa Pelosi. E a gente chama carinhosamente de a menina maluquinha, pelo estilinho dela, assim, toda elétrica, né? Toda feliz, de bem com a vida. Sim. Você tem uma experiência a contar para nós sobre anjo?
Sim, e foi muito, assim, incrível que o Rafa falou, tá, eu posso colocar o seu testemunho no livro? Eu falei, pelo amor de Deus, é uma honra, porque isso que aconteceu na minha vida foi surreal. A gente fala que é realmente um trabalhar de Deus, porque a gente, se contando, ninguém acredita, mas como eu vivi, eu sei que é verídico. Então, eu já posso contar agora tudo o que aconteceu? Agora, nesse momento? Então, vamos lá. Eu estava fazendo evento, eu lembro que tinha uns horários muito distintos. Então, assim, você vai trabalhar das 8 até as 13, aí depois você vai trabalhar das 15 até as 23. Então, eram horários muito difíceis. E eu morava na Zona Leste, nessa época eles estavam perseguindo, né, na verdade, um cara que era muito típico, que ele estava sequestrando as mulheres, estuprando as mulheres e tirando os olhos. Eles realmente eram uns... Não sei nem como pode falar essa palavra, né, gente? Porque é punk, né? Vândalo, é psicopata, porque fazer isso com o ser humano é muita crueldade. Desumanidade total. Exatamente. E eles pegavam sempre mulheres. E eles tinham um carro, e aí a polícia já tinha conseguido identificar que cor que era o carro e o estilo dos homens. Então, sempre tinha um homem na direção e o outro estava no banco do lado, só que sempre com o cabelo assim, ó. Então, tipo, é isso que as pessoas falam. Viu um carro com um cara com o cabelo pra frente, foge. Então, estupradores vão te sequestrar, te estuprar e tal. E eu sempre, muito assim, pedindo proteção de Deus, eu sempre ia rezando um terço pro trabalho e voltava rezando um terço. Isso sempre foi muito meu. E sempre conversando e fazendo oração do anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, vocês conhecem, né? Vocês aí de casa também conhecem. E sempre rezando essa oração. E eu lembro, gente, de pedir... Eu já tive várias, viu, Rafa? Eu contei essa no seu livro, mas já tive uma de pedir para Deus, falar, Senhor, que eu seja invisível aos olhos do inimigo. E tá voltando do trabalho 1h da manhã, porque eu fazia teatro na época, e o carro passar, mexer comigo, 2 caras, e eu falar, Senhor, que eu seja... Eu fico até arrepiada. Que eu seja invisível aos olhos dos inimigos. O carro voltar e você vê que o carro tá olhando... E não me viu. E eu, Senhor, me cubra contra o mano. Gente, tô muito arrepiada. Quanto tempo faz isso? Faz uns... Eu tinha 20... Eu tô com 34. Eu acho que eu tinha uns 28... 26, 27, 28. Você sentiu depois disso tudo, assim, um tremor no coração? Você sentiu paz? O que você sentiu? Olha que louco, cada situação é uma sensação, né? Nesse dia eu me senti muito protegida. Eu falei, Senhor, como a gente tem que invocar mesmo a presença dos anjos, a presença de Deus, porque Deus está com a gente. Então eu me senti invisível e eu me senti acolhida. Agora, nessa outra parte do estuprador, foi outra reação. Que daí você vai pra lá e você quer que eu conte depois? Eu quero. Vamos segurar a audiência. Espera um pouquinho só. Mas foram 2 casos, então. Vários, né? Eu contei um e falta o que tá no livro, que é esse que eu vou contar já já. Mas do carro, eu quero saber o cara do carro, aquele que tava com a cabeça... Depois eu conto, vamos segurar a audiência. Meu Deus do céu, então vamos lá, vai. Olha, é o seguinte, você que tá me acompanhando agora, você tá acompanhando a história, né, de Thaísa, né? Thaísa Pelosi, que sempre tá aqui junto com a gente. Thaísa, que história é essa, então? Aí teve um momento que esse carro poderia ter sequestrado você, poderia ter levado você, sei lá pra onde. A gente sabia da história e sabia que a polícia estava atrás deles e que eles eram da Zona Leste, que era onde eu morava. Daí eu sempre alertando meus pais, tô saindo, cheguei. Aí eu sempre avisava quando eu tava chegando. Então, papi, tô saindo do metrô agora, vou pegar o ônibus. E aí, sempre pedindo a proteção de Deus. E a minha casa, gente, era a casa onde eu morava, né, que eu não moro mais lá. Tem um portão. E aí é longe, aí você sobe uma escada, aí você sobe outra, a casa era lá em cima. Então, se você bate no portão, você não sabia quem era. Você tinha que atravessar a rua, ir pro outro lado da calçada e... Mamãe, tô aqui. E ela da janela me avistar. E eu não tinha chave, né? Cabeçuda, porque eu poderia ter uma chave. Aí eu fui, cheguei em casa, bati no portão, bem forte, atravessei a rua e falei, mamãe, na hora que eu fiz assim, eu tava olhando pra cima, gente, o carro parou. Nisso que o carro parou, a gente tem uma visão periférica, né? Então a gente consegue, eu tô olhando pra cá, mas eu tô vendo que os câmeras, meus amigos estão aqui, o Rafa, você. Então a gente consegue ver tudo. E na hora que eu tava olhando pra cima, o carro parou. Parou um carro na minha frente e parou exatamente com o motorista, o passageiro tava desse lado. E quem era o passageiro? O cara do cabelo. Eu só lembro, gente, de sentir isso, o cara com esse cabelo, e ele falar assim, onde fica a loira do despachante? E a abordagem que eles tinham era sempre, moça, tô perdida, onde é que fica tal lugar? Na hora que ele falou... Nossa, imagina o coração acelerado nessa hora. Eu não sei explicar, eu travei, eu não consegui, eu tava olhando pra cima, então pensa comigo, eu tô olhando pra cima, eles falaram, onde é a loira do despachante? Eu fiquei assim... E eles falando, e eu não conseguia olhar nem pra eles, nem pra minha mãe. Sua mãe não apareceu lá?
E se apareceu, eu não vi, porque eu entrei em estado de choque. Atrás de mim tinha um mercado, que era o estacionamento do mercado, e sempre tinha um segurança. Sim. Eu não lembro, eu não consegui pedir socorro, eu não consegui falar. Alguém apareceu para te ajudar? Aí veio um senhor. Gente, eu não sei de onde veio esse senhor, porque se você imaginar um senhor de bengala, ele tem dificuldade de andar. Que horas era mais ou menos? Nesse dia era de manhã, era umas 11 e pouco, que é um horário que você fala, gente, não é um horário de senhor com bengala... Bateu no carro e falou, deixa ela em paz, deixa ela em paz. E eu lembro de continuar olhando pra cima e ele batia no carro e o carro saiu. E eu continuei assim, em estado de choque. Quando eu olhei, eu não vi senhor, eu não vi carro. E aí eu falei, vou correr pro mercadinho, porque com certeza o senhor entrou no mercadinho. E aí eu corri no mercadinho, não tinha nem segurança e nem o senhor da Alcides, não tinha como ele correr. Rafael Brito, você que estuda a questão dos anjos, Deus pode mandar visivelmente assim um senhor com uma bengala ou foi imaginação dela? Pode mandar, por isso que o testemunho dela está no meu livro. Porque esse é um livramento angélico autêntico. E coloca aí, né, você tem aí um senhor com a bengala batendo e desaparece do nada. Muitas pessoas fizeram experiências assim. É porque ninguém viu, depois ninguém falou, não, é que esse senhor... Não, a rua estava vazia, não tinha nem pra quem me perguntar. Não conhecia esse senhor? Nunca vi na minha vida. E eu não lembro nem como ele era, eu só lembro que ele era um senhor, porque tinha... E ele batia, e aí quando eu subi, que eu caí em si, eu chorei e falei, meu Deus. Rafa, isso é uma intervenção divina, direta. É o anjo da guarda dela. O anjo da guarda dela, que naquele momento se apresentou como um velhinho com uma bengala. Exatamente. Meu Deus. Será que anjo da guarda... Tem um monte de perguntas. Diz que estão, assim, mandando pelas redes sociais um monte de perguntas. Daqui a pouco, todas as perguntas respondidas. Atenção, minha produção. Nós vamos fazer a resposta às perguntas de uma forma super rápida. Vem comigo, vamos lá. Olha, perguntas chegando de todas as partes do Brasil. Quem não é batizado? Não sei. Como que é a pergunta? Quem não é batizado? Tem o seu anjo da guarda? Uma pessoa não batizada tem anjo da guarda ou o anjo da guarda é só para quem foi batizado? Todo mundo tem anjo da guarda. Todo mundo tem anjo da guarda? O anjo da guarda, ele é concedido a nós na concepção. E na concepção você ainda não foi batizado. Porque o anjo da guarda, ele é nos dado para nos ensinar a caminhar em direção a Deus. Tanto que tem a oração de São Henry Newman, que ele disse, foi você que me conduziu à fonte do batismo. Está no seu livro, inclusive. Exatamente. Já no finalzinho, página 146, eu acho que é. Isso aí. Tem a oração, fala. O Rafa falou uma coisa muito linda na live que nós fizemos, que eu chorei muito, que ele falou que quando a gente nasce, Papai do Céu fala, você vai cuidar da Thaísa. Então, que delicadeza de Deus também, né? Deixar um anjo da guarda, que não é nosso servo, ele não trabalha pra gente, ele é nosso amigo, ele é nosso parceiro. E ele falou isso, que às vezes a gente acha que, você tem que me proteger. Não, ele não tem, ele tá ali porque Deus é muito maravilhoso e meio que empresta ele pra gente. Então, você imagina a gente nascer e Jesus falar, olha, você vai lá e vai cuidar da Thaísa. E ele ficar cuidando de mim? É super carinhoso isso, né? É lindo demais, né? Gostoso que a gente se sente amparado. Agora, tem uma pergunta no seu livro, na página 143. O anjo nunca nos abandona? 24 horas ele está do lado? Tem um momento que ele diz assim, agora é por sua conta, vamos tirar assim um descansozinho, porque ninguém é de ferro. Jamais. Desde a concepção até o último suspiro da tua vida, o anjo não vai deixar você jamais. Tem gente que pergunta assim para mim, Rafa, mas e quando eu estou em pecado? Ele não deixa você. Mesmo quando a gente está ali no fundo do poço? Ele recebeu a ordem de ser o guardião teu. Mais perguntas, vamos lá. Dalcides, obrigado por fazer cada dia um programa melhor e aumentar a nossa fé. Você é luz. Beijo para a Maluquinha querida, me divirto com ela. Deus abençoe todos nós. Carla, que linda, bonitinha. Carla. Carla, deixa eu indicar para você, o melhor livro sobre os anjos é esse aqui, ó. Então, entrou em contato agora, ó, livrariarafaelbrito.com, tá aqui. São 2 livros do Rafael. Rafael, e pode também seguir você nas redes sociais? Sim, por favor. No canal do YouTube, sobretudo. Nós temos o terço, do poderoso terço dos anjos. 10 horas da noite? 10 horas da noite. Todos os dias? Todos os dias. Todos os dias, 10 horas da noite, tem o terço e é o terço dos anjos, tá? Então você pode também segui-lo nas redes sociais. Rafael de Brito, assim que você vai segui-lo no YouTube, tá? Recadinho chegando em todas as partes do Brasil, o programa tá realmente tocando muita gente. Maravilhoso depoimento da Thaísa. Eu creio infinitamente na intervenção dos santos anjos, porque já aconteceu pelo menos 2 vezes de forma impressionante na minha vida. É a Fátima falando.
Imagina a quantidade de relatos que nós teríamos se a gente abrisse assim a oportunidade para todo mundo contar, que coisa bonita. A gente sente a presença do anjo da guarda perto da gente de alguma forma, tipo um arrepio ou de alguma outra forma. É a Tereza perguntando, tem algum sinal, sintoma? Sim, sente. Por que que sente? Porque também nós somos dotados de espírito. Os anjos, eles são espíritos puros e nós somos feitos de matéria e espírito. Quando o anjo, ele se aproxima, a gente sente essa presença e a própria ciência fala que o nosso corpo, ele manifesta aquilo que também a nossa mente, a nossa alma vive. Então, claro, algumas vezes você vai sentir um arrepio, vai sentir uma presença, alguém perto, é possível. Vai se sentir feliz, às vezes emocionada. Exatamente. Né? Bebês que morrem. Você já é mamãe ou não é? Não, ainda não. Ainda não. Bebês, por exemplo, quando um bebê morre sem ter sido batizado, ou então ele já foi batizado, mas um bebê morreu. Alguns dizem assim, se tornou um anjinho. Esse bebê se torna um anjo nos céus? Como que é isso? Não, porque a natureza do anjo é diferente da natureza da criança. Ah, então já está na raiz. Já está na raiz. Então eu nunca vou poder ser anjo. Não, você vai ser... Sempre você é o sempre Dalcides. um ser humano, exatamente. Mas a beleza disso é que esse bebê estará misturado junto àquele coro dos anjos, com todos os milhões e milhões de anjos que existem ali, intercedendo pela mamãe e pelo papai. Quando a Thaisa quer fazer uma pergunta, já vai fazer já. Nossa, como você sabe? Quando, por exemplo, a gente morre, o anjo deve ficar meio chateado, porque aí a função dele acabou, é isso? Não, pelo contrário. O anjo, ele foi enviado por Deus para estar conosco nessa vida biológica, para voltar para o céu. Mas se alguém vai para o purgatório, o anjo vai junto? Vai junto, é a única companhia que você tem. O anjo é a única companhia que a gente tem no purgatório. E a partir dali, a gente entra nos céus. Exato. E a gente entra com a presença dos anjos. Com a presença dos anjos. Os anjos, como diz São Bernardo de Claraval, o meu anjo da guarda, ele estará comigo até o fim. E no dia do juízo final, ele vai ser o meu advogado. Ele vai falar, vai me defender. Ele sabe tudo, então. Se ele está ao meu lado... Um exemplo, quando Gabriel chega para São José e diz, José, filho de Davi, acolhe esse menino que vai nascer de Maria na sua casa. Ora, se você olhar na genealogia, o pai de José se chamava Jacó, lá na genealogia de Mateus capítulo 1. Por que ele fala filho de Davi? Porque quando o anjo olha para você, Dalcides, ele vê a dona Carmen, ele vê a sua avó, ele vê até a última geração. E quando ele desce dos céus, ele se encontra com aqueles que já estão lá. Ou seja, ele sabe absolutamente tudo, não só do meu presente, mas de tudo que me antecedeu. Exatamente. Fala a sua Maria, pergunta. né, quando o anjo Gabriel apareceu, quem serás tu, criatura bela? Lindo, verdade. Encheu meu quarto com tua luz. Exatamente. Isso. É uma luz, né? É uma luz. Mas você perguntou se, eu nunca vou poder ser anjo. Mas pelo amor de Deus, Dalcides, você acha que o anjo não usa você para falar comigo, para falar Agora, com o anjo todo mundo de pode... casa? Então, essa pergunta. Isso. O anjo pode se utilizar de mim, pode se utilizar de Thaisa, pode se utilizar do Pra falar Rafael? com todo mundo? Sim, nós podemos ser anjo da guarda também de alguém. Sempre. Na intercessão, na oração. Quando eu sinto uma boa inspiração, assim, diz essa palavrinha aqui para Thaisa. Olha, faça tal coisa. Pode ser o anjinho da guarda me soprando aqui? Sim. Como é que você sabia que eu ia te fazer uma pergunta se eu não tinha nem falado nada? Ó. Você falou, peraí que a Thaisa tem uma pergunta. Eita! Eu nem falei, ele já sabia que ia fazer a Não, mas pergunta. sentia Tá no vendo? coração. Agora, por outro lado, tem também, será, aquela coisa mais negativa, assim, daquele anjinho que tenta ficar, Sim, exatamente. empurrando a gente pro precipício? Claro, existem os demônios, né, claramente, que vai tentar nos tirar da rota. Você dorme cedo, não vai poder participar do nosso programa a partir da meia-noite. Vamos estar juntos, Rafael? Vamos. Pode ser? Vamos ficar junto aqui. Vamos? Vamos. Você é pai, depois... Não, já tá tudo certo. Tá tudo certo? Tudo organizado? Tá com a avó. Então, a partir da meia-noite, um programa especial. Obrigado a vocês, viu? Eu que agradeço. De coração. Foi lindo. Obrigada. A partir da meia-noite, um programa especial. E eu quero que você esteja comigo, esteja junto com o Rafael. Tá aqui, gente, um dos melhores livros que se tem sobre os anjos. O Mistério do Anjo da Guarda. Rafael Brito. Minha gente, é maravilhoso esse livro, por isso que eu estou indicando. Tá aí, livrariarafaelbrito.com. O programa está quase terminando. Só quero dizer isso, em nome de Jesus.
sob a proteção de Nossa Senhora dos Anjos, o auxílio do meu anjo da guarda, eu me levanto pela graça recebida no meu batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz. Deus abençoe você. Obrigado por tudo. Tchau. Quando acordo, olho o céu e canto meu louvor. De todas as manhãs, Tu és o meu Senhor. Levantai-nos, ó meu Deus. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, seus familiares e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar sempre atualizado.